Fala galera, tudo jóia? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez a gente vai falar de um serviço da AWS, né, de uma funcionalidade aí na AWS que é meio novidade, acho que lançaram há poucas semanas, é o EC2 Instance Connect. Esse Instance Connect vai permitir que a gente se conecte a uma instância AWS, uma instância EC2 na AWS que está em rede privada. E não tem Bastion Host, que não tem VPN, que não tem IP público de forma alguma. Então, através desse EC2 Instance Connect, a gente consegue fazer essa conexão SSH ou RDP para a nossa instância, né? A gente vai acessar como se a gente estivesse acessando normalmente uma instância com IP público. E uma novidade boa, né? Mais ainda, ela não tem custo adicional. Ela tem, obviamente, as taxas de transferência de dados, mas essa instância, essa funcionalidade do Instance Connect, ela não tem custo adicional. Então, isso vai ajudar a gente a manter nossa infraestrutura segura, o mais segura possível, né? Você não vai precisar ter instâncias em subnet públicas, né? Vamos lá, vamos ver como é que funciona. Mas, antes disso, dá o like aí, compartilha esse vídeo com a galera, se inscreve no canal e vamos lá. Não, primeiro eu quero mostrar o que é que a gente vai fazer, né? Eu tenho um diagrama aqui que eu elaborei, um diagrama simples, só para você ter uma ideia do que a gente vai fazer. É o seguinte, eu tenho uma infraestrutura que está montada, que tem duas subnets públicas com NAT Gateways, exatamente, a instância vai poder sair para a internet através do NAT Gateway. A gente tem um Load Balancer e a gente tem duas subnets privadas, cada uma com uma instância. Uma está uma instância Linux e a outra está uma instância Windows. E aí, o que é que a gente não consegue fazer? É via SSH acessar a instância Linux ou via RDP acessar a instância Windows. Não dá para fazer porque essa instância aqui, nenhuma das duas, tem IP público para a gente poder acessar e nem eu tenho uma VPN configurada, muito menos um Bastion Host, né? Se a gente tiver a VPN configurada, a gente vai ter um custo, mesmo que a VPN esteja com OpenVPN em outra instância, você tem o custo de outra instância. Se você tem um Bastion Host, você vai ter o custo do Bastion Host, mesmo que você desligue a máquina, você vai ter o custo do EBS. Então, assim, eu estou vendo aqui esse EC2 Connect Endpoint como uma possibilidade muito boa e sem custo para a gente poder acessar nossas instâncias. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na infra que eu tenho já implantada baseada nesse diagrama. Eu tenho aqui uma VPC, então está aqui a minha VPC. Tenho as subnets que eu falei. Então vamos lá, subnets começam com SN projeto, pública 1, pública 2, privada 1, privada 2. Eu tenho os NAT Gateways, vamos lá, NAT Gateways. Estão aqui. Tem outras coisas mais, tabela de roteamento, enfim, eu não vou entrar em todos os detalhes. Eu tenho as duas instâncias, estão aqui com o nome de projeto. Essa aqui que está selecionada é uma instância Ubuntu. E esta outra aqui é uma instância Windows. E percebam, se eu seleciono essa instância, deixa eu subir aqui as informações sobre elas. Eu tenho IP privado da instância, mas eu não tenho IP público, não tem IPv4 público. Na outra também tem essa instância e não tem IPv4 público. Então a gente não consegue conectar essa instância porque ela não tem esse IP público, ela não tem acesso de entrada para SSH. O que a gente vai precisar é criar o endpoint específico para esse caso, para a nossa conexão. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Vamos aqui em VPC, na área de VPC da AWS. Se você não sabe achar, sabe que está aqui em cima VPC. Você vai encontrar ela aqui. Então, nessa parte de VPC, eu tenho endpoints. Logo aqui, do lado esquerdo. Perceba que eu não tenho nenhum endpoint. Não criei nada. Ah, só um detalhe. Toda essa infraestrutura foi criada com Terraform. Então, eu tenho um código Terraform que me ajuda a montar isso aqui para fazer essa aula. Se quiser, depois bota aí no comentário que eu deixo disponível esse repositório. Salvo EC2 Endpoint, que eu acredito que o Terraform ainda não tem suporte para criar ele. Mas tudo bem, para o nosso propósito está tudo certo. Assim, antes de continuar, se inscreve aí no canal, dá like no vídeo. Vamos lá, vamos continuar. Então, o Endpoint a gente cria nessa área aqui, o EC2 Endpoint. Eu vou clicar em Create. Vou dar um nome para ele, EC2 com... ou faltou dois aqui, com Endpoint. E eu vou selecionar EC2 Instance Connect
endpoint. Pronto, é esse cara aqui que vai permitir que a gente se conecte à nossa instância que não tem IP público. Baixando aqui a gente vai ter a VPC, preciso escolher a VPC que eu quero adicionar esse endpoint, só precisa ter um endpoint por VPC. Coloquei aqui. E eu preciso escolher um security group. Vamos olhar aqui, eu deixei um security group pronto para isso, vamos olhar como é que eu fiz ele. Eu vou abrir ele aqui, em uma outra aba. É esse cara aqui, ó. SG Projeto EC2Com é o meu security group. O que é que eu coloquei nele? Vamos aqui. Ok. Inbound Rules. Vamos lá. Vou botar para editar, fica mais fácil a visualização. Então, o que é que eu tenho aqui? Nesse Inbound Rules, eu coloquei a porta 22 para todo mundo poder entrar e a porta 3389, né? Então, SSH e RDP. Coloquei para todo mundo poder entrar. Claro que você pode definir outras regras mais fechadas aqui para esse propósito. Para o nosso exemplo, eu deixei 000 aqui aberto para geral. Vai estar contido dentro da nossa rede privada, então, menos mal. Uma outra coisa, já que a gente está em Security Groups, vamos olhar mais um outro Security Group. Minhas instâncias elas estão com este Security Group aqui, SG Projeto Web. Vamos editar também as regras dele, de inbound. Vamos dar uma olhada como é que está. Então eu tenho aqui, ó, porta 443, porta 22, porta 80, 3389 e 80 aqui, porque tem a do IPv6 e IPv4, né? Mas vamos olhar para 22 e para 3389. Aqui na 22, eu coloquei que quem tem permissão de entrar por essa porta é o Security Group do EC2Com. Então, só quem conecta nessa instância é quem tem este Security Group. Mesma coisa para o RDP, 3389. Só quem conecta, no caso aqui no IPv4, né? Só quem conecta é quem tem o Security Group do EC2Com, que é esse cara aqui. Então eu vou deixar configurado dessa forma, IPv4 acessando com os nossos Security Groups relacionados lá da outra instância, do nosso endpoint. Não vou salvar nada, vou cancelar aqui, ele vai voltar e a gente vai voltar para os nossos endpoints. Então eu selecionei aqui o nosso SG Projeto EC2Com, que abre as portas, né, 22 e 3389, e aí a gente vai escolher uma subnet. A gente só vai escolher uma subnet. Então, eu vou escolher uma subnet privada. Vou escolher a privada 1. E o nome eu vou deixar padrão. E clicar em Create. Quando você clica em Create, ele vai entrar no modo Pending aqui, né? Você não tem ainda acesso a esse endpoint. Então, eu vou esperar ele criar para a gente poder utilizar esse recurso. Vamos aguardar um minutinho aqui. Enquanto o endpoint está sendo criado, vamos dar uma olhada em outra coisa que é bem importante aqui para a gente poder ter acesso. Se você tiver acesso de administrador, não tem nenhum problema. Você vai conseguir fazer a conexão tranquilamente. Se você não tem acesso de administrador, você vai precisar de um usuário. Acesso EC2 foi o nome do usuário que eu dei. Ele não tem permissão de administrador, mas ele tem permissões específicas para o que a gente quer. Vamos dar uma olhadinha aqui nas permissões dele. Eu vou editar essa permissão. E aí eu vou mostrar para vocês essa permissão em modo JSON. Vamos lá. O que é que temos aqui? Eu tenho permitindo praticamente tudo que é possível no EC2 Instance Connect. Então ele vai mandar o send SSH public key, open tunnel e send serial console SSH public key. Ele vai mandar tudo isso. A permissão que eu coloquei é dele fazer tudo. Então está liberado tudo aqui para esse usuário fazer no Instance Connect nessas opções aqui, nessas ações. Para o EC2 a gente vai precisar do Describe Instances e do Describe Instances Connect Endpoints. Então a gente precisa liberar isso para as instâncias EC2 que a gente quer permitir que esse usuário acesse. Nesse caso eu também permiti todas as instâncias porque eu só tenho 2 instâncias. Essa infraestrutura de teste aqui ela vai morrer assim que essa aula acabar. Então essas são permissões mínimas que você tem que ter para poder permitir que o usuário acesse a instância. Então voltando no nosso usuário, fechar aqui esse editor, a gente tem essa política e eu criei uma credencial para ele, tá aqui a credencial,
desse usuário, ele tem uma chave ativa. Eu vou usar essa credencial no meu computador, então ela já está configurada, né? Deixa eu mostrar aqui ela configurada. Está aqui meu arquivo de credenciais. Então esse usuário aqui tem permissão única e exclusivamente de conectar nas instâncias. Se você não sabe lidar com credenciais da AWS, tem um vídeo aqui no canal que mostra como é que você cria, protege suas credenciais, né, evita de colocá-las em código. É interessante, dá uma olhada lá. Bom, provavelmente agora o nosso endpoint já foi criado. Vamos dar uma olhada lá. Atualizando aqui. E está disponível. Então temos agora um endpoint criado e temos o nosso usuário já configurado. Nossas instâncias estão aqui. O que é que eu vou precisar agora para conectar nessa instância? Eu vou abrir um console. Eu vou abrir o CMD mesmo, tá? O mais simples possível. Minhas credenciais estão com o usuário acesso EC2 e eu criei o profile chamado EC2 acesso. Então, se a gente quiser testar aí nosso usuário, a gente pode usar o AWS EC2 describe instance, um hífen aqui, instance connect endpoints, para listar os nossos endpoints. No caso, temos um só. E passar o profile EC2 acesso. Está aqui, está o resultado do nosso endpoint, que ele foi criado. Está aqui o código dele, o EIC, né? 417, se a gente for no console aqui, a gente vai ver também. 417 no final aqui e aqui. Então, validamos o nosso usuário. Vou fechar isso aqui, limpar a console. Vamos lá. Para a gente fazer essa conexão, a gente vai precisar utilizar um comando de CLI também. E a gente vai precisar especificar para qual instância a gente vai conectar. Então, para fazer isso, a gente precisa saber o ID da instância. Vamos primeiro para Linux. Vamos conectar lá na instância do Linux. Vamos lá. Vou na instância, pegar o ID da instância, Ubuntu, né? Ubuntu está aqui. Copiar ele. Eu vou voltar para o meu terminal. O comando que a gente vai usar aqui na AWS CLI, né? Então, se você também não tem instalado, você vai precisar instalar a AWS CLI. A gente vai usar a AWS EC2 Instance Connect SSH, passar o Instance ID, eu vou precisar passar o meu profile, porque eu não utilizo credencial padrão na minha máquina, eu sempre especifico um profile. Em tese, isso aqui deveria ser suficiente. Eu tive alguns problemas de usar apenas dessa forma. Vamos ver se passa. Se não passar, eu vou trazer uma outra forma de fazer esse acesso, só que com um pouco mais de parâmetros aqui. Vamos lá. Vou mostrar algumas dores de cabeça que eu tive. Bom, legal. Ele já apontou aqui que está fazendo a conexão. Você precisa aceitar aqui esse fingerprint. Então, se você colocar yes ou colocar o fingerprint que aparece aqui em cima, ele vai aceitar. Pelo menos deve aceitar. Access denied. Vamos lá. O que é que pode estar acontecendo aqui? Duas coisas. Uma, ele não conseguiu determinar qual é o usuário. Na verdade, talvez ele tenha já tentado determinar o usuário, só que ele determinou um usuário errado. Percebam aqui na console. Essa instância é Ubuntu. O usuário da instância Ubuntu padrão, o nome do usuário é Ubuntu. Sempre que você vai acessar no SSH, você coloca lá Ubuntu, @ e o IP da máquina que você vai acessar. Ele fez aqui ser parecido. EC2 user e colocou o IP da máquina, só que colocou EC2 user e não Ubuntu. EC2 user é uma instância Amazon Linux. Geralmente o usuário é EC2 user. Então, se você está tentando utilizar Ubuntu, talvez você tenha problema. Como é que a gente pode tentar resolver isso? É passar o parâmetro especificando qual é o usuário. Então, você pode passar um --os-user. Você vai especificar qual é o usuário, no caso, Ubuntu. Vamos tentar de novo. E agora nós temos uma conexão com sucesso. Perceba, Ubuntu conectado no IP 10.01.50. Vamos olhar o IP da nossa máquina lá, o IP privado.
10.01.50, tá aqui, ó. Então conseguimos conectar com sucesso numa instância que não tem IP público e a gente consegue fazer tudo aqui, consegue listar, consegue fazer as coisas todas. Como é que eu confirmo que é essa instância? Eu criei um load balancer. Essa instância está no load balancer porque eu configurei um WordPress nela. E aí a gente tem uma instalação do WordPress começando, né? Então tá aqui ó, até o WordPress que eu baixei. Se a gente quiser validar isso aqui, vamos lá. Também dá para ver de outra forma que eu estou conectado na instância correta, né? Eu posso tentar acessar os metadados da instância, né? Então vai aqui, ó. Deixa eu dar um clear. CURL. HTTP 169.254. Eu sou meio preguiçoso aqui, copiar e colando, /latest, /metadata, /instance ID. Opa, tá aqui, ó. Peguei o instance ID. Confere que é o mesmo instance ID. Vamos olhar lá. Acaba com 56C8. 56C8. Então aqui a gente tem uma conexão bem sucedida com uma instância privada, sem burocracia. Um outro problema que você pode encontrar é o seguinte, né? Dê um exit, sair da instância. Quando a gente acessa essa instância, ele pega e guarda o IP num arquivo, pelo menos aqui no Windows é um arquivo non-hosts. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ah, tá aqui. Esse arquivo aqui é o arquivo do meu SSH, né? Fica na minha pasta do usuário, SSH non-hosts. Aí o que ele faz? Ele pega o IP e salva a chave para esse IP. Se você estiver acessando outra rede diferente ou outra instância diferente, essa chave muda. Então, quando ele for tentar adicionar, vai dar erro. Tá? Aquela primeira mensagem que aparece, ele não vai conseguir. Então, você teria que ir aqui no non-host e limpar esse valor, apagar mesmo, para tentar acessar de novo. Aí, quando você for acessar de novo, deixa eu voltar aqui, ele vai pedir de novo para você aceitar o fingerprint. Ó, novamente, botar yes, ele deve conectar. Conectou. Eu vou sair de novo. Se eu tentar acessar de novo, mantendo isso aqui, ele não deve pedir mais, porque já está salvo, e é a mesma máquina, tá? Então ele não deve pedir, ele vai conectar direto. Porém, se você conectar em outra máquina, que tem o mesmo IP da rede, vai dar uma colisão com aquele non-host que tem. Então fica atento que isso pode ser um problema para você. Uma outra coisa que talvez você precise fazer aqui no seu comando, caso não funcione dessa forma ainda, é especificar o tipo de conexão. Então você colocaria --connection -type e bota EICE, que é o tipo de conexão que a gente está usando. Então ele vai saber exatamente que você está utilizando um Instance Connect, certo? Fica atento aí. Vamos agora para a conexão com Windows, né? A conexão com Windows não funciona dessa forma, né? Você não conecta com SSH, você conecta com o RDP. Você vai precisar utilizar um túnel, tá? Você vai também utilizar um Instance Connect, só que vai ser um comando diferente, né? A gente vai utilizar isso aqui também. Cadê? Vamos lá. Só que você vai usar um comando diferente. Bom, primeiro a gente vai gerar um password, né? Para utilizar o Windows, a gente precisa gerar um password aqui na instância Windows. Então eu vou acessar o connect dela, né? Então, marquei aqui, connect. Vou selecionar o RDP. Eu vou gerar o password, get password. Ele vai gerar o password para mim agora. Tá aqui o password. Vou deixar guardado aqui. Agora sim, eu vou poder começar essa conexão. Vamos lá, primeira coisa, eu vou abrir esse túnel. Então o comando vai ser AWS EC2 Instance Connect, Open, Tunnel, o nome da instância, né, o ID da instância na verdade, que eu não sei qual é, vamos olhar lá. Está aqui em cima.
o ID da instância. Espera aí, eu executei antes da hora. Vamos lá, ID da instância. Preciso especificar a porta remota. Então é a 3389 do RDP. Preciso especificar a porta local. Menos, né? Tem um menos aqui, ó. Atenção. Eu vou colocar a porta local como 5555. Uma porta diferente. E Enter. Vamos lá. Ah, tá. Perdão. Esqueci minha própria credencial, né? Menos profile. E minha credencial está aqui. Copiar e colar aqui. Então, tá aqui agora. Ele deve começar um listener aí. Pronto. Listening for connection on port 5555. Beleza. Tá esperando a conexão. Eu não vou baixar o RDP daqui, porque ele vai tentar conectar direto para um IP. Eu acho que vai dar errado. Eu vou abrir o RDP do Windows que eu tenho. Então, ó, localhost 5555. É isso que eu preciso colocar. Preciso colocar o localhost, não o IP, né? O IP é privado, eu não tenho acesso a ele. Mas aqui o túnel está aberto para meu computador local, na porta 555, se conectar com a instância. Vamos lá. Connect deve pedir o password agora. E é isso aí. Colei o password aqui, ó. Ok. E a conexão começou a executar aqui. Eu vou sim. Aceitou a nova conexão TCP. E estamos aí conectando numa instância Windows que está numa rede privada, não tem IP público. Então é uma possibilidade muito legal para a gente gerenciar nossas instâncias, instalar coisas novas, atualizar, enfim. Ela tem acesso à internet, porque eu coloquei o NAT, mas ela não tem acesso a conexões SSH nem RDP. Só que com a permissão dada para o usuário específico, ele pode acessar as instâncias sem precisar de VPN nem de Bastion Host. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Vou deixar aí o espaço para vocês tecerem os comentários. Qualquer dúvida, manda aí que a gente tenta responder o mais rápido possível. Compartilha esse vídeo com a galera, se inscreve aí no canal, dá um like e até a próxima.